Vamos guardar um pouquinho. Abriu outro link, viu, Marta? Não tá indo. Isso vai carregando. Não esqueça de ele perguntar se tá funcionando. Esse lugar é do Senhor. Amém, irmãos? Volta, Irene, tudo bem aí? Tá difícil, hein? Nossa. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém? A Edna, a Valdirene. Vamos esperar o povo chegar aqui um pouquinho, tá bom? Então, o que eu estava falando, né? As qualidades do intercessor. Tem que ter empatia, tem que ter ousadia, compaixão e tem que ter o amor de Deus derramado na sua vida. Porque só ama aquele que foi amado. Quem nunca foi amado por Deus não consegue transmitir o amor de Deus, que é o verdadeiro amor. Amém? Então, nós estamos falando aqui sobre isso. Glórias a Deus. Então, vamos continuar. Então, eu citei 1 João 4, agora vamos ver Salmo 34, versículo 8. Salmos 34, versículo 8. O que diz o Salmo 34, versículo 8? Ele diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então, para você saber que Deus é bom, o Salmo está dizendo, você tem que provar. Então, o amor de Deus não se conhece, se prova. Você pode conhecer o amor de Deus e nunca provar do amor de Deus. Mas o verdadeiro amor de Deus derramado em nossos corações, a gente prova. Amém? Então, provai e vede que o Senhor é bom. 1 Timóteo 2, 1. Diz assim, 1 Timóteo 2, 1. Diz assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então, o que está dizendo? Que o verdadeiro amor é Deus. Deus é amor. E quem não conheceu o amor, quem não conhece a Deus, não conhece o amor. Amém? E aqui fala, provar e ver que Deus é bom. O amor de Deus, você deve o quê? Provar ele na sua vida. Tá? O amor de Deus a gente prova dele na nossa vida. E aqui ele está exortando, o apóstolo Paulo está exortando em Timóteo. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de quem? De todos os homens. Em Hebreus 10, 19 e 20. Hebreus 10, 19 a 20 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, ou senão, em outras linguagens, diz assim: tendes, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, o que a gente pode entender com isso? Que se você não conhece a Deus, nunca provou do amor de Deus, você nunca vai poder amar como Deus ama. O amor de Deus não está em você.
Amém? Mas se você conhece e prova o amor de Deus, então Deus está falando para você, você deve interceder com amor por todos os homens, não importa a quem, se é inimigo ou se é amigo. Amém? Em Hebreus a gente viu que de que forma a gente entra para interceder na presença de Deus? Ousadia para entrar no Santo dos Santos. Por que ousadia? Porque o Senhor Jesus nos abriu um novo e vivo caminho, pelo seu sangue e pela sua carne. Então, por causa de Jesus, o nosso sumo sacerdote, o sacerdote da linhagem de Melquisedeque, está à direita de Deus, intercedendo, advogado nosso, nós podemos, no nome de Jesus, chegar com ousadia no Santo dos Santos para interceder por todos os homens. Então, o verdadeiro intercessor deve ter o amor de Deus, deve ter empatia, porque vai ter que interceder por todos. Amém? Vai ter que ter ousadia para entrar no Santo dos Santos para interceder. E também, sem o amor, nada disso você vai conseguir fazer na sua vida. Amém? Então, aquele que não intercede, eu já vou bem direto. Aquele que não consegue interceder, que não tem a intercessão no seu ser, dentro do seu coração, ele nunca conheceu o amor de Deus. Porque verdadeiramente, Jesus Cristo foi o maior intercessor. Ele veio nessa terra, sem pecados, o justo, cordeiro imaculado, sem mancha nenhuma, não abriu a sua boca, morreu na cruz, pelo pecado de todo mundo. Pelo ladrão, morreu pelo político corrupto, morreu pelaquela pessoa que você já não gostou um dia, não vou falar que não gosta, porque crente não pode ter inimigo, né? Mas ele morreu por todo mundo, até aquela minha sogra. Isso é brincadeira, né? Estou brincando. Minha sogra é um amor de pessoa. Então, Deus morreu por todo mundo. Então, quando a gente vai interceder no amor de Deus, você nunca deve pensar, mas será que essa pessoa merece? Não é? Deus não te chamou para julgar, mas Ele te chamou para interceder. A gente vai ver sobre isso um exemplo, né, de um livro, que é o livro de Esther. Amém? Não sei se os irmãos já leram o livro de Esther, mas conta a história dos hebreus, né? Eles estavam em uma terra diferente e o rei chamava Assuero, né? Olha que interessante. Ele tinha uma rainha. Vamos abrir lá no livro de Esther. Eu quero que vocês entendam bem olha que interessante. Olha como é que é o contexto da história. O rei Assuero, ele fez uma grande festa e chamou todos do reino para mostrar o reino dele, a beleza do reino, as conquistas. Amém? Ele fez um banquete. Aí ele mostrou todo o reino, o esplendor da sua excelente grandeza, está aqui no versículo 4, no capítulo 1. Tá? Não precisa nem abrir, eu vou falando para vocês. Aí de repente chegou uma hora lá da festa, do auge da festa, o rei quis mostrar a sua noiva, a sua esposa, a rainha. Ela chamava Vasti. Só que a noiva estava fazendo uma festa particular. E ela não quis atender o rei, não foi ao chamado do rei. Olha só, vamos trazer para o contexto hoje. No meio, estou falando de intercessão. Olha que momento mais importante. Nós estamos passando por essa doença, em que Deus precisa de intercessores. E onde estão os intercessores de Deus? São a igreja. Amém? A igreja é a noiva de Cristo. Cristo é o rei. Amém? Quando Deus, trazendo para o dia de hoje, Ele está lá mostrando, toda a sua glória, a sua honra, de repente Ele quer mostrar a sua noiva. E a sua noiva fala, não, porque eu estou fazendo minha festinha particular, estou preocupado com as minhas coisas, e eu não vou perder meu tempo de ir lá fazer o que o rei quer. A palavra diz que o rei ficou chateado. Então ele tirou a rainha do posto, porque quando ele precisa da rainha e ela não vem, para que ele vai ter uma rainha? Vamos trazer para o contexto de hoje. Se o Senhor precisar da igreja, para mostrar que ela é uma igreja intercessora, e a igreja não se apresentar, como é que
que vai ficar do Senhor. Amém? Então, nesse contexto, o rei ficou chateado e falou: eu vou eleger outra rainha, eu vou escolher outra, e buscar as moças mais bonitas dentro da cidade. Amém? Aí o que aconteceu? Esther, o nome dela é Radassa, tá bom? Filha de Mardoqueu, sobrinha de Mardoqueu. Ela era muito bonita e levaram ela lá para ser cuidada, para levar na presença do rei. E ela foi escolhida para ser rainha, para estar junto com o rei Assuero. Ela era muito formosa e muito bonita. Então, ela era a rainha que tinha acesso ao rei. Amém? A igreja do Senhor, trazendo contexto hoje, é a noiva. Se Jesus é o rei, nós somos o quê? A noiva, a rainha. Amém? E nós temos acesso ao rei. Só que a gente tem que estar à disposição quando ele quer nos mostrar. Então é um tempo que Deus quer mostrar a sua igreja. Deus quer mostrar a sua igreja para o mundo, porque a igreja tem que ser intercessora. Tem que ser representante de Deus na terra. A noiva que vai representar o noivo. Amém? Então a gente tem que ser intercessor. Porque Deus nos chamou para isso. Tá? Então, o que acontece? A rainha, que agora era Radassa, que mudaram o nome dela para Esther, ela tinha total acesso ao trono. Só que o que aconteceu na história? Tinha um homem chamado Ramã, e ele se engrandeceu na presença do rei, por causa das suas obras, e pediu para o rei que todo mundo devia se dobrar quando ele passasse. E o rei concedeu essa honra a ele. Só que Mardoqueu, como ele era judeu, ele não se dobrava a nenhum homem, a nenhum Deus estranho, somente ao Deus de Israel, nosso Senhor. E a palavra diz, depois você lê o livro de Esther para entender, que quando Ramã passou, Mardoqueu não se dobrou, e ele ficou incomodado, e pediu para o rei cartas, para que, se não se dobrasse, pudesse matar esse povo judeu, porque esse povo judeu era um povo estranho, era um povo diferente, que não fazia aquilo que o rei queria que eles fizessem. E o rei concedeu. Só que Mardoqueu, sabendo disso, foi o quê? Eu vou falar com a minha sobrinha. Porque ela está como rainha e ela tem livre acesso ao trono do rei. E ela pode interceder para que o povo não morra. Olha só. O que aconteceu? Quando ele foi na presença de Esther, vieram os servos, levaram o recado para Esther. A Esther falou que não podia fazer nada. Por quê? Ela só podia ir na presença do rei se o rei chamasse ela para ir na presença do rei. Se ela entrasse lá sem ser chamada, ela poderia ser morta. E para ser chamada, o rei tinha que chamar, ele tinha que estender o cetro de ouro para ela poder falar. Veja bem, e quando Mardoqueu recebe essa mensagem, o que Mardoqueu faz? Ele manda outro recado, fala assim para Radassa, para Esther, que se ela não interceder, alguém de fora vai interceder. E com certeza Deus não vai deixar o povo não vai deixar o povo passar por isso, pela morte, sem ser resgatado. Amém? E quem sabe, olha o que ele fala para Esther, quem sabe, não é por causa disso que está acontecendo, que você está onde você está, como rainha, e tem acesso à presença de Deus. Você não está aí para interceder pelo povo? Será que você não está aí nesse lugar porque Deus te colocou aí para você interceder pelo povo? Então, olha que Mardoqueu fala para Esther. Ele fala, pensa bem, se você está aí, nesse lugar, será que Deus não te colocou aí para você interceder pelo povo, para que o povo não morra? E ela falou, tudo bem, eu vou chegar na presença de Deus, do rei, perdão. Mas eu peço que vocês entrem em jejum e oração, para que corra tudo bem. E sabe o que acontece? Ela vai na presença, o rei estende o cetro, ouve o que ela tem que dizer.
e tudo dá certo. E Ramã, que queria matar Mardoqueu e o povo, acaba sendo morto. Amém? Então, por que eu usei o exemplo de Esther? Porque é o exemplo da igreja. Por que o exemplo da igreja? Porque quem sabe Deus não colocou você onde você está? Por quem sabe Deus não abriu a porta da igreja que você frequenta? Para essa igreja, para esse povo, né? Quando vier ameaça de morte, não ser o intercessor que chega diante do trono para interceder para que o povo não morra. Então nós somos chamados para ser intercessores. E Deus espera isso da sua igreja hoje. Amém? Que nós sejamos intercessores. E ser intercessor não é só de boca e nem de vontade própria, mas está dentro do coração. Quando o amor de Deus é derramado dentro do coração, você não vai conseguir sair disso. Intercessor. Amém? Vamos ver outro exemplo que eu vou dar para vocês de intercessores dentro da palavra de Deus. Ezequiel 37. Todo mundo conhece essa passagem. Amém? Ela é conhecida, é o Vale dos Ossos Secos. Ezequiel 37. Olha só. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio do vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém? Olha só o exemplo do profeta sendo levado num vale de ossos secos. Ele leva, para começar, quando Deus quer usar alguém para interceder, ele leva ele para ver a situação como se encontra. O que está acontecendo? Por que ele tem que interceder? Qual é a causa? O que está ocorrendo? Qual é o ponto que ele tem que interceder pelo povo? No caso de Ezequiel, a palavra diz que o povo estava como se fossem ossos secos, mortos espiritualmente. Amém? E ele faz o que com o intercessor? Faz não ele só ver a situação, mas faz ele andar no meio. Porque a palavra diz que levou ele e fez ele andar no vale dos ossos. E faz também ele pensar sobre a situação. Como Deus fez o intercessor pensar? Perguntou: você viu como é que está a situação? Está feia. Você acha que pode haver vida? Poderá reviver esses ossos? Por mais que esteja feia a situação, muita morte, muitas pessoas com morte espiritual, poderão reviver esses ossos? Então faz o quê? O intercessor pensar. Amém? E, por último, ele dá uma ordem. Eu te trouxe aqui para você ver a situação, para você andar no meio da situação. E te questionei, fiz você pensar. Você acha que tem jeito? Mas uma ordem eu te dou. Profetiza. Profetiza que vai haver vida. Porque eu não te chamei para julgar. Eu não te chamei para você pensar e ter a sua razão e falar: não, mas esse não vai ser salvo. Mas esse vai. Então, para esse que vai, eu vou profetizar. Para aquele que não vai, para que eu vou profetizar? Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para profetizar, para dizer que vai haver vida, para interceder com palavras de vida, com palavras de salvação, de cura, de restauração, e não questionar. Deus nos faz pensar, faz enxergar, por pior que esteja a situação,
Deus te chama para profetizar palavras de vida e não de morte. Amém? Porque se vai haver vida ou não, não compete a nós. Se hoje nós vamos interceder pelo pessoal que está lá na UTI, se vai morrer ou se vai viver, não compete a gente saber e olhar a situação. Nossa, mas eu estou trazendo para o dia de hoje, tá, irmãos? Mas aquela pessoa está muito ruim, não tem jeito. Eu vou orar, mas não vai ter jeito não. Não, Deus não te chamou para isso. Deus faz você entender e ver, mas Ele fala, profetiza que vai ter vida. Porque eu te chamei para profetizar vida nessa terra e não morte. Amém? Então você foi chamado para ser um intercessor. Mas um intercessor que não olha para a situação, mas que olha para a palavra profética. Que onde Deus entra, tem milagre. Onde Deus entra, tem cura. Onde o Espírito Santo age, tem restauração. Amém? Um intercessor é dessa forma que ele age. Segundo exemplo de Moisés. Moisés é chamado por Deus, né? Aí, ó como é que é a preparação, né, às vezes, de um intercessor. Moisés ficou 40 anos no Egito, na terra do inimigo. Depois mais 40 anos aprendendo quem era Deus, com seu sogro Jetro lá em Midian. E depois de 80 anos ele foi chamado por Deus para interceder pelo povo. Só que quando Deus chama ele na sarça, ele começa a dar umas desculpas. Fala, Deus, mas eu não sei falar, eu sou... Alguns estudiosos dizem que ele era gago. E Deus começa a ficar, né, preocupado. A palavra diz que Deus fica até irritado com Moisés. O que Deus fala para ele? Eu vou colocar as palavras na sua boca. Não diga que você não sabe falar. Mas se você acha que você não sabe falar, faz o seguinte. Eu vou mandar. Você tem um irmão que chama Arão. Amém? O seu irmão vai encontrar com você e ele vai falar com você. Mas ele vai falar aquilo que eu disser para você, você vai dizer para ele falar. Porque o intercessor que eu quero é você. Mas eu não quero a sua voz, como você está dando desculpa. Eu vejo o que no intercessor? Deus vê o coração. Quando Deus chama um intercessor, Ele não chama uma pessoa eloquente, que é boa de oratória, ou sabe falar bem. Deus chama uma pessoa que tem um coração intercessor. E para ter um coração intercessor como Moisés tinha, a pessoa tem que ter o amor de Deus derramado no seu coração. Qual é o exemplo maior? Que quando o povo está no deserto e Moisés sobe no monte para ficar 40 dias, 40 noites com Deus, fazendo as leis. Quando ele desce, Deus fala para ele, desce que o povo já pecou, porque construíram um bezerro de ouro. E esse povo é de dura serviço, coração duro. Faz o seguinte, eu vou matar todos eles e vou começar do zero, vou começar de você, Moisés. Aí o que acontece? Olha o coração do intercessor, falou, Senhor, não faz isso não. Porque o que os inimigos vão falar? O Senhor tirou eles lá do Egito para matar eles no deserto? Quando Deus fala que eles pecaram, fala o teu povo. E quando Moisés vai interceder, fala, não, é o teu povo. É o povo da promessa de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor falou que ia levar numa terra prometida. Aí sabe o que a palavra diz, meus irmãos? Que Deus se arrependeu. O intercessor, Moisés, ele intercedeu pelo povo. E Deus se arrepende. Agora, você acha que Deus já não sabia que ele ia interceder? Deus só revela essas coisas, irmãos, né? Deus só revela aquele que tem um coração intercessor. Se você não tem um coração intercessor, dificilmente Deus vai revelar algumas coisas na sua vida. Porque Ele só revela aquele que tem coração intercessor. Amém? Porque você vai ter que interceder em favor. Mesmo que isso vá contra a palavra de Deus às vezes. Se Deus falar, eu vou matar, revelar para você, fulano de tal vai morrer. Se Ele sabe que você tem um coração intercessor,
você na hora vai começar a interceder por ele diante de Deus. Senhor, não faz isso. Dá chance para ele. Espera mais um pouco. Quem sabe, Senhor, ele se converte. Esse é o verdadeiro intercessor. Não é aquele que é eloquente ou tem boa oratória, mas é aquele que tem um coração. Amém? Outro exemplo. Sabe o que é, Carol? 8:36. O outro exemplo. Amós. Em Amós 7 diz que em visão o profeta vê Deus enviando gafanhotos para acabar com a plantação de Israel todinha. Amém? Aí o que o profeta faz? Ele intercede, fala, Senhor, não faz isso não. Jacó, né? Referido a Israel, é tão pequenininho, se o Senhor fizer isso, ele nunca mais vai se levantar. E a palavra diz que Deus se arrependeu. E ele teve outra visão em seguida. Um tempo depois, que o Senhor chamava Jacó ou Israel para contender com fogo. E na hora, quando ele tem essa revelação, olha o coração intercessor, Senhor, não faz isso não. Sabe por quê? Se o Senhor fizer isso, ele é muito pequenininho, Israel é muito pequeno, não vai aguentar, Deus. Tenha misericórdia. A palavra diz que Deus se arrepende de novo. Amém, irmãos? Então, Ezequiel, Moisés, Amós. E por fim ainda não, né? Por fim vai ser o Senhor Jesus. Mas em penúltimo lugar, Abraão. A palavra diz que Abraão, quando saiu da sua terra, lá de Padã Aram, para ir até Canaã, levou seu sobrinho junto, Ló. Chegou um certo momento que eles estavam tão ricos, cheios de gado, de ovelhas, que estava tendo contenda entre os pastores. E Abraão propõe para Ló, escolhe um lugar e vai, que eu vou, se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para o sul, eu vou para o norte, amém? O que aconteceu? Ló viu o melhor lugar, que era melhor pelos olhos, que ele olhava, os olhos da carne, e foi morar perto de Sodoma e Gomorra, onde tinha um povo ruim, um povo que se prostituía, um povo terrível. E um dia, olha como é que Deus, né? Quando você tem um coração intercessor, Deus revela tudo para você, irmão, que vai acontecer. O Senhor vem visitar Abraão. Vem ele e 2 anjos. Diz que 3 homens vieram. E Abraão, percebendo que era o Senhor, recebe ele, faz, né, um banquete. E Deus fala assim, lá no texto. Será que eu devo revelar o que eu vou fazer com Sodoma e Gomorra para Abraão? Mas eu fiz tanta promessa para ele, mas eu vou falar. Porque Deus via nele um coração intercessor. E Deus fala para ele que ia enviar destruição para Sodoma e Gomorra, porque subiu a ele todo o mal, toda a prostituição, todo o pecado de Sodoma e Gomorra. E de repente saem os 2 anjos e vão até Sodoma. Aí o que acontece? Abraão começa a interceder. Por que ele intercede? Porque lá estava o sobrinho dele. Amém? Mas ele começa, Senhor, se lá tiver 50 justos, o Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio? Deus fala, não, se tiver 50 justos, eu vou salvar todo mundo. Ele fala, mas se tiver 45, fala, não, se tiver 45, eu salvo os 45. Ele vai, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. E o Senhor fala, se tiver, eu salvo. Só que como ele conhecia o coração de Abraão e sabia que ele era um intercessor, ele revela o que ele vai fazer, mas antes, né, de Abraão começar a interceder, ele já enviou 2 anjos. E esses 2 anjos chegam até na onde? Até na casa de Ló. Eles chegam até lá e falam, sai, você e sua família, porque aqui vai ser destruído. E o Senhor me enviou para te livrar. Por quê?
Deus revela a Abraão, Abraão intercede, e o Senhor, antes de Abraão interceder, já tinha enviado socorro. Então, quando Deus conhece um coração intercessor, né, as mãos de Deus, a ajuda de Deus, a intercessão de Deus já vai na frente, porque Ele sabe o que o coração intercessor vai fazer. Ele sabe o que tem dentro de um coração intercessor. Ele conhece quem é o intercessor que ele pode confiar. Ele sabe em quem ele derramou o amor. E ele sabe que essa pessoa tem o amor dele dentro. E tendo o amor de Deus, ele é um intercessor nato. Amém? Até aqui tudo bem? Está todo mundo entendendo? Glórias a Deus. Amém? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Estou indo direto. Se tiver alguma pergunta, pode colocar aqui. Não está girando. Entra em cima ou entra embaixo, Carol? Aqui. Amém, irmãos? Aqui ou ali em cima? Meus horários. Ali em cima. É embaixo é o mais recente. Ah, tá. Amém? Ninguém tem nada a perguntar? Quer fazer algum comentário? Amém. Então, amém. Então, o que Deus espera da igreja? Que ela seja uma intercessora. Ainda mais nos dias de hoje. Eu tenho certeza que os olhos de Deus estão em cima da sua igreja. Porque Deus conhece quem tem coração intercessor. Amém? E Ele revela as coisas que acontecem para que você possa interceder. Então nós, como igreja, como cristãos, nós temos o quê? A obrigação de ser um intercessor. Porque se você não tiver o amor derramado, de Deus derramado no seu coração, você nunca vai se preocupar com isso. Mas quando o amor de Deus for derramado no seu coração, verdadeiramente você vai estar ligado. Você não vai conseguir viver e caminhar na vida cristã sem interceder. E o nosso maior intercessor, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz, que morreu por todos, sem acepção de pessoas. Ele deu a vida dele, trouxe a salvação para aquele que aceitar a sua obra, será salvo. Por isso que ele diz lá, ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Porque ele morreu por todos. Ele intercedeu por todos. Então, nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Nós não devemos fazer acepção de pessoas, mas nós devemos também interceder por qualquer um, seja qual for a pessoa, seja quem for. Amém? Então é isso, irmãos. Vamos ficar por aqui hoje, amém? Eu ia falar sobre algumas coisas que diz a respeito aos sinais, mas nós vamos ficar por aqui, para não ficar muito cansativo. Então, o que Deus espera da sua igreja, né? Que nós verdadeiramente façamos aquilo, né? O que Deus nos colocou para fazer nessa terra, que é interceder pelas pessoas, sem julgar, sem analisar com o pensamento ou os olhos humanos, se vai ter cura ou não vai, se vai ser salvo ou não vai, se a pessoa é ruim ou é boa, se ela é inimiga ou não é inimigo, mas Ele nos chamou para interceder. Amém? Eu já tive exemplos assim, de orar para a pessoa, falar, estou orando, mas eu tenho certeza que não vai acontecer nada, porque é muito difícil. E aconteceu. Amém? Tem pessoas que às vezes a gente ora e fala assim, eu não vou falar de Deus para essa pessoa, porque essa pessoa aí jamais ela vai se converter, porque ela se acha que ela entende de tudo. De repente você olha lá, a pessoa está convertida, fala, como que isso aconteceu? Então a gente, né, no nosso olhar humano, a gente acaba julgando errado. E Deus não nos chamou para julgar, mas chamou para interceder. Amém? Porque quando a gente intercede, né, a gente faz o quê? A gente lança a palavra, né,
sobre a terra. Se a terra vai cair, se vai cair na beira da estrada, se vai cair sobre pedras ou vai cair no espinho, não compete a nós saber qual tipo de terra que está caindo a palavra. Mas ele fala só: ide e pregai, lançai a semente. Aí diz lá, o Senhor Jesus diz na sua palavra, que o reino de Deus é como se o semeador lançasse a semente. Ele fosse dormir, e quando ele acordasse, ele ia ver que já tinha brotado. Aí quando brotou, ele fala: mas como que brotou? Ele não entende como é que nasceu. Por que não entende? Porque ele não foi chamado para entender qual é o processo de Deus para a salvação. Nem como é o processo de Deus para a cura. Às vezes a gente quer fazer muito o quê? Fazer uma receita de como Deus cura e de como Deus salva. E não existe receita. Deus não te chamou para fazer receita, né? Deus te chamou para quê? Ele não te chamou para você entender como Ele salva ou como Ele cura. Mas Ele te chamou para você levar a palavra de salvação e de cura, como um intercessor. Porque a obra quem faz é Ele. Amém? Então nós vamos ficar por aqui. Glórias a Deus, amém? Então nós vamos orar. Eu agradeço a todos que ficaram até agora, amém? Então, ficaram poucos até agora, mas espero que o pessoal possa ver depois do estudo com mais calma, porque é muito importante, amém, irmãos? Então vamos orar a Deus e agradecer, amém? Senhor nosso Deus, eu agradeço por esses momentos de estudo. Peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, para nos fazer entender e compreender que nós somos igreja do Senhor. E como noivas de Cristo estamos aqui, Pai. Estamos aqui nessa terra para representar o nosso Senhor. E nesse momento difícil que Ele precisa nos mostrar para o mundo, Pai, que nós não façamos como fez Vasti, que estava preocupado com as suas festinhas, preocupado com as coisas da sua vida e não quis se apresentar quando o rei chamou. Mas que nós sejamos como Esther, que tenhamos ousadia, empatia, compaixão e amor, e nos acheguemos diante do trono da graça, sabemos que vamos encontrar resposta, e que a gente não olhe, Senhor, para o nosso próximo com um olhar de julgamento, porque não nos cabe a nós julgar, mas assim a proclamar a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Papai, ensina-nos a sermos intercessores do Senhor. Sim, meu Pai, trabalhe em nós com o Teu Espírito Santo, para que possamos entender e compreender, Pai, que o Senhor é poderoso para curar e para salvar quem o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. Sim, não nos cabe a nós entender o processo da salvação ou o processo da cura, mas cabe a nós, sim, Papai, proclamar cura, proclamar libertação, proclamar, Senhor, sim, meu Deus, salvação, porque foi para isso que nós fomos chamados, para trazer a palavra da cura, a palavra da libertação e a palavra da salvação, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fica com Deus, que Deus os abençoe e até sexta-feira. Amém?